Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Laboratório EAD. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão da subjetividade no instrumento avaliativo, tá? O instrumento avaliativo a gente sabe que ele é um instrumento fixo já, né, que foi proposto ali pelos sinais, mas quem participa, quem são os atores do processo avaliativo são os avaliadores, né? E por se tratar de pessoas, de humanos, será que a gente tem alguma subjetividade que envolve esse processo? Se você quer saber um pouquinho sobre isso, não perca o vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos conceituar primeiro o que é um instrumento avaliativo, né? O MEC, né, o Ministério da Educação, ele estabeleceu ali o que são os parâmetros para a avaliação em loco, né? Então, quando um avaliador vai até a sua instituição, né, quando ele vai até a instituição fazer a famosa visita em loco, ele não parte do zero, né? Ele não sai do zero, ele já tem um instrumento avaliativo, e esse instrumento avaliativo é o que é a cartilha dele, né? Que ele segue ali para participar daquele processo avaliativo. O instrumento avaliativo ele tem dois principais, né? Então, na verdade são mais, mas são dois principais. Então, o primeiro ali é o que diz respeito ao processo de credenciamento, né? Que aí envolve as instituições de ensino. O do processo de credenciamento, ele tem 5 eixos, né? Então, ele parte de 5 eixos, né? Então, por exemplo, tem um eixo só para a infraestrutura, né? Tem um eixo só para a parte pedagógica. Então, ele parte de 5 eixos. O instrumento avaliativo que é para cursos, ele tem 3 eixos, né? Então, o para instituições tem 5 eixos e o para cursos, ali, a avaliação de cursos, tem 3 eixos. Quando a gente fala de avaliação de curso, a gente tem o processo de autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento, que aí praticamente os instrumentos dentro desses 3 eixos que eu falei são os mesmos. Quando a gente fala de credenciamento de instituição, a gente tem o credenciamento e depois o recredenciamento. Mas a estrutura do instrumento, ela é basicamente a mesma. Então, quando o avaliador chega até a instituição, né, ele já tem ali aquela cartilha que ele vai seguir, que é um instrumento avaliativo. Então, tudo que ele vai avaliar ali dentro da instituição de ensino, né, tudo que ele vai propor ali dentro daquele relatório dele, está baseado, ou pelo menos tem que estar baseado, no instrumento avaliativo, tá? Esse instrumento avaliativo, vocês conseguem ele fácil. Tem um aplicativo, inclusive, chama Inloco, né? E nesse aplicativo, você consegue baixar e consegue ter conhecimento de todos os eixos e todos os indicadores. Então, você vai ter o eixo 1, que é a infraestrutura. E aí você vai ter todos os indicadores que aquele eixo ali, ele avalia, tá? E aí, dentro dessa estrutura ali do instrumento avaliativo, seja ele para autorização de curso ou para credenciamento de instituição, a gente tem as notas, né? Então, você tem a nota de 1 até 5. Então, lá no instrumento está bem específico, né? Lá tem por exemplo, vamos dar exemplo, CPA. A instituição não tem CPA, não conseguiu comprovar CPA. Nota 1. Aí se tem lá, a instituição conseguiu comprovar todos os itens da comissão própria de avaliação, nota 5. Então, essa nota vai de 1 até 5, né, para cada um desses indicadores. E aí, no final, a gente tem uma contabilização geral daquilo ali e aquela contabilização que vai demandar qual que é a nota da instituição, né, o conceito final. E aí, se a instituição tiver uma nota 3, 4 ou 5, ela está autorizada, o curso está autorizado, a instituição pode oferecer os cursos. Agora, se ela tiver nota 1 e 2, ela não pode oferecer esse curso. Então, é basicamente isso o conceito do instrumento avaliativo. Então, é um instrumento pronto, foi elaborado por profissionais de ponta, só que quem faz a análise daquele instrumento avaliativo no dia, na instituição, é o avaliador do MEC, tá? Então, isso é um ponto importante para a gente começar a nossa reflexão. E aí, pensando um pouquinho agora como funciona a visita em loco. Baseado nesses instrumentos avaliativos que eu falei com vocês, o avaliador vai até a instituição. Antigamente, essa avaliação ela era feita de forma física, né? O avaliador ia até a instituição, passava 2, 3 dias lá e fazia toda uma análise daquela instituição pautada no instrumento avaliativo. Depois da pandemia, né, a gente começou a ter uma experiência com visitas em loco virtuais. Então, o avaliador está lá na casa dele, né, e
e aí ele tem acesso a toda a documentação da instituição, né? E com a documentação da instituição ele vai avaliando aqueles pontos. E aí ele também faz as entrevistas. Então as visitas em locos, elas se dão de duas formas. Uma que a gente chama de testemunhal, né? E uma que a gente chama de documental. A documental são esses documentos que a instituição coloca lá no Drive para o Ministério da Educação avaliar. Então, por exemplo, como que é o plano de carreira do corpo docente? A instituição vai pegar o avaliador do MEC vai pegar aquele plano e vai ver se ele bate com o instrumento avaliativo. Aí vem as comprovações ali testemunhais, que são as reuniões, né? Então você vai ter uma reunião com o corpo docente, você vai ter uma reunião com os discentes, você vai ter uma reunião com a CPA, e nessas reuniões na CPA, são nessas reuniões que a gente tem ali a comprovação testemunhal. Então, eles vão fazer uma análise do instrumento avaliativo, que o instrumento avaliativo pede, baseado com o documento que foi entregue e baseado também com aquelas provas testemunhais, que são as pessoas que fazem parte ali dos órgãos, como CPA, NDE, corpo docente e etc. Tá? Então, a visita ela funciona basicamente dessa forma, a visita em loco. Através desse documento, né, que é um instrumento avaliativo, os avaliadores do MEC vão analisar ali a instituição baseada também nos documentos e nas testemunhas. Então, é basicamente assim que funciona. Tem um outro ponto que foge um pouquinho dessa regra, que é a visita, que é o tour à infraestrutura. Então, hoje, como está sendo tudo feito de forma virtual, a gente tem um tour, né, lá via celular, onde a instituição marca lá via GPS o local dela e faz uma apresentação da infraestrutura ali pelo celular para aqueles avaliadores do MEC que estão na casa deles. Então, é basicamente isso, dando um contexto geral, como funciona ali o processo avaliativo, os instrumentos e como funciona a visita em loco. Inclusive, a gente tem vídeos aqui no canal que mostram todo esse processo, do começo ao fim, cada uma das etapas aqui. Então, vale a pena vocês consultarem aí também. Bom, então, sendo a visita nesse formato que eu acabei de falar com vocês, ela dá margem para algumas interpretações, né? Ela dá margem para algumas subjetividades. Ou seja, o avaliador do Ministério da Educação, ele parte do pressuposto do instrumento avaliativo. Só que ele já tem alguns conceitos pré-estabelecidos na mente dele, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem muito avaliador do MEC que ele não tem familiaridade com tecnologia, né? Nesses anos todos que eu trabalho com educação à distância, eu me deparei várias vezes com avaliador do MEC que, não tirando o mérito dele, né, ele tem uma vasta experiência ali na área dele, então digamos que é uma avaliação num curso de pedagogia. Esse avaliador ele tem uma carga, ele tem ali um conhecimento de pedagogia absurdo, né? Ele é um mestre, é um doutor, então não estou falando dessa questão acadêmica dele, a questão técnica ali do curso, tá? Só que às vezes esse avaliador ele não tem tanta familiaridade com a tecnologia. Eu já me deparei com isso várias vezes. Existe caso, inclusive, onde a gente mostrou a plataforma, né? A plataforma, a instituição tinha uma plataforma própria, estava mostrando na plataforma dela todos os recursos, e o avaliador colocou lá a nota e colocou assim, a instituição, eu achei o seguinte do Moodle da instituição. Então, ou seja, esse ponto é importante, o avaliador tinha preconcebido que toda vez que trata-se de plataforma LMS, é Moodle, porque ele só conhecia o Moodle, ele só tinha um conhecimento do Moodle, ele não sabia que existiam outras plataformas EAD no mercado, né? A gente tem várias plataformas EAD no mercado. E aí, o avaliador colocou lá Moodle, porque no conceito dele pré-estabelecido, pela falta de conhecimento dele tecnológico, ele achou que só existia como ferramenta de plataforma o Moodle, tá? Então ele colocou isso num instrumento avaliativo. Esse é só um dos exemplos, né? Mas a gente tem outros exemplos. A gente tem um exemplo também de subjetividade que é bem interessante, que é o seguinte: a gente já passou por visitas do IMEP, né? Visitas ali do MEC, onde você fazia uma avaliação na mesma semana de 3 cursos que tinha praticamente a mesma estrutura. Então, imagine, você vai passar por uma visita ali em loco, onde você vai avaliar o curso de Letras, História e Geografia. 3 cursos ali que são da área de Humanas, né? A instituição, por ter aquela visita agendada, 3 visitas, ela prepara uma estrutura única. É lógico,
cada curso com a sua particularidade. O PPC é diferente, o corpo docente é diferente. Só que tem questões que são universais, são abrangentes, como, por exemplo, a infraestrutura. Quando eu estou avaliando a infraestrutura da faculdade X, seja ela por curso de História, Letras e Geografia, a infraestrutura é a mesma, né? A área destinada ali para a interação dos alunos é a mesma. O laboratório de computadores, ele é o mesmo. A biblioteca, ela é a mesma. Então, assim, a estrutura, ela é a mesma. A infraestrutura, ela é a mesma. E a gente já teve casos, né, onde, dentro dessa visita que aconteceu ali na semana para esses 3 cursos, um avaliador, por exemplo, de História dá nota 2 para a infraestrutura, e o outro avaliador da nota 5 para a infraestrutura. Ora, a infraestrutura que eles visitaram no guia, no guia que foi feito ali para ele é a mesma. Eles passaram pela mesma biblioteca, pela mesma infraestrutura tecnológica, pela mesma sala de informática. A infraestrutura foi exatamente a mesma. Os recursos de acessibilidade foram os mesmos, mas um avaliador da nota 2 e um outro avaliador da nota 5. Por que acontece isso? Exatamente por essa questão que a gente está falando, por conta da subjetividade. Um avaliador tem um pensamento do que seria, por exemplo, acessibilidade. E um outro avaliador tem um outro pensamento. Então acaba essa questão da acessibilidade, essa questão da subjetividade acaba rompendo a barreira do instrumento avaliativo. Porque por mais que ele tenha um instrumento avaliativo, ele interpreta de uma forma e o outro avaliador interpreta de uma outra forma. Então, um exemplo muito claro são esses, né? Alguns exemplos que eu dei aqui. Então, a falta de conhecimento, talvez tecnológica, é uma barreira que faz com que a gente tenha uma subjetividade do avaliador ali de uma forma diferente, né? E isso prejudica muito mais o EAD. É por isso que a gente está tendo, um dos motivos, né, lógico, da gente ter aí uma forte resistência à educação à distância. Por quê? Existem muitos avaliadores do MEC, como eu falei, que eles são muito bons nas suas áreas, mas eles são muito tradicionais e eles não têm um conhecimento tecnológico de ponta. Então, às vezes eles acham que falta recursos, né, onde não faltam, para oferecer um curso EAD. Então, às vezes você tem recursos ali na educação à distância que aquele avaliador ali ele não conhece. E como ele não conhece, ele acha como se fosse um preconceito mesmo, de que aquela ferramenta ali não vai dar conta de algum processo do processo de ensino-aprendizagem. E ela dá conta, sim. É mais a falta de conhecimento dele que ocasiona isso, tá? E aí, de que forma que a gente poderia pensar fórmulas para a gente resolver esse problema? Bom, nós estamos passando por um processo agora onde o MEC está reestruturando o instrumento avaliativo, né? Esse instrumento avaliativo está sendo mudado, né? Então a gente teve ali a resolução a portaria 528, que ela congelou ali a oferta de curso de graduação e ela está propondo ali, né? Está sendo proposto agora um novo instrumento avaliativo, tá? E se está sendo proposto um novo instrumento avaliativo, nós podemos pensar novas formas de se reestruturar esse instrumento avaliativo e por que não pensar de formas computacionais. Hoje, se você for ver, na indústria, por exemplo, a indústria farmacêutica, já existem empresas criadas, né, criadas para pensar no sentido de dados computacionais. Então, todos os dados que são gerados de indicadores da instituição, né, no caso das indústrias que eu estou falando, eles já são dados computacionais. Então, ele não passa pela subjetividade humana, né? Passa passa pelo mínimo possível de subjetividade humana. Então, por exemplo, existe hoje indústrias que elas têm lá seus indicadores de qualidade, né? Então são os indicadores de qualidade, e esses indicadores de qualidades, eles são computados a partir de um sistema computacional. E é esse sistema computacional que vai determinar, a partir de matemática, né, e tecnologia, se aquele requisito foi ou não cumprido, né? Então vamos dar um exemplo aqui prático, como a gente poderia fazer isso do ponto de vista tecnológico aqui na área da educação. Nós temos ali as reuniões de CPA ou de NDE, por exemplo, né? Então a gente tem, quando o Ministério da Educação vem, a gente vai ter ali as provas documentais de que o NDE se reuniu ali três vezes no decorrer daquele semestre. Então,
teve uma reunião do NDE em julho, teve uma em setembro e teve uma em novembro. Ok. Então, a instituição me entrega aqueles documentos e aí o avaliador vai julgar se aqueles documentos ali procedem, né? Porque a instituição pode ser uma instituição que não é idônea e pode tentar maquiar aquela documentação ali. Então, aquele documento vai chegar e o avaliador vai avaliar aquilo ali. Se a gente tivesse sistemas computacionais invioláveis, que, por exemplo, aquelas reuniões acontecessem, se essas reuniões estão acontecendo online, né, hoje em dia, via Meet, via algum sistema, a gente podia ter um sistema inviolável que faça um registro daquelas reuniões. Então, a reunião aconteceu em julho, o sistema vai, através de logs, computar que realmente aconteceu aquela reunião em julho. Depois a reunião aconteceu em setembro, o sistema vai computar aquilo ali, a partir de reconhecimento facial, a partir de atas eletrônicas, alguma coisa nesse sentido. E quando o Ministério da Educação for avaliar aquele indicador, ela não precisa pedir um documento para a instituição de ensino, porque o sistema está lá e o sistema vai mostrar para o avaliador que, realmente, aconteceu aquela reunião no dia tal, aqui está o log, aqui está o reconhecimento facial daquelas pessoas que participaram. Ou seja, a gente tem recursos hoje em dia para dar conta de todo esse processo, né? Então, uma saída que eu penso para isso, dentro desses novos instrumentos avaliativos, seria essa, um sistema computacional inviolável que desse conta desses processos e desses indicadores e que tirasse um pouco da subjetividade, tirasse um pouco da ação humana. Bom, por enquanto foi isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho. Escrevam num comentário, deem dicas ali de temas que vocês acham relevantes, temas que vocês têm curiosidade de entender um pouquinho sobre a educação à distância, sobre o processo avaliativo, que a gente vai procurar atender vocês aí e criar esses novos vídeos. Fico por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de inclusão na educação à distância e eu vejo você lá.